Fala rapaziada, hoje a gente fala de animações que mudaram a minha vida. Eu vou enquadrar nesse vídeo as animações em que eu me vi nos personagens ou animações que me ajudaram a olhar as coisas de maneiras diferentes, que me ajudaram a superar momentos difíceis e que você muito provavelmente também vai concordar ou vai gostar caso veja alguma dessas aqui que eu recomendei. Eu já começo esse vídeo falando de Avatar: A Lenda de Aang. Eu vou tentar não dar muito spoiler das coisas que eu vou falar aqui, mas essa animação não tem jeito. Foi uma das melhores que eu tenho lembranças claras de eu assistindo almoçando na TV Globinho e ficando encantado com Aang no estado Avatar. A história é resumida em um escolhido para equilibrar o mal e o bem no mundo. E por que ela me marcou tanto? Não só pela animação em si, que é irada, pelo design dos personagens, mas também por todo o conceito por trás de todo o estado Avatar e das dobras de elementos. O estado Avatar é um poder muito roubado e principalmente durante o Aang, que tinha uma dualidade que precisava aprender a controlar. Eu sempre me identifiquei muito com esses protagonistas que precisavam aprender a controlar o seu poder. Não porque eu sou super poderoso e posso a qualquer momento machucar alguém com o meu poder, mas justamente porque eu não sou super poderoso e sempre tive que balancear entre a vontade de aprender algo e a incapacidade de aprender esse algo. É sobre reconhecer os meus próprios limites. E me conquistou também porque eu sempre gostei de personagem que ficava com o olho branco quando ele ficava muito puto. Tipo o Goku do Dragon Ball quando virou Super Saiyajin pela primeira vez. Fora que essa é uma animação que consegue ser séria quando precisa, que consegue ser boba quando precisa e o mais importante, não subestima a inteligência de quem assiste. Não entrega de cara tudo de uma vez, mas também não fica escondendo o jogo. Eu também posso falar de como Rick e Morty mudou não só meu modo de ver o mundo, mas também a minha vida monetária, porque foi de Rick e Morty um dos primeiros vídeos que estouraram aqui no YouTube, no meu canal, e até a gravação desse vídeo ainda é o vídeo mais visto do canal. Inclusive eu tô tentando me superar faz um tempo, só que eu não consigo mais. E isso mudou toda a minha trajetória, tornou possível estudar filosofia e também realizar um sonho profissional que era trabalhar na internet. Existem inúmeros episódios de Rick e Morty que moldaram a minha visão. A maioria tem vídeo aqui no canal. Os mais especiais que eu consegui me lembrar é aquele episódio onde eles estão vendo TV interdimensional e tem um cara que fica pegando fogo e ele não se importa com aquilo. E se você quiser ver o meu vídeo sobre esse episódio, você pode até achar o título dele bem pesado. O episódio Rick e Morty que me fez desprezar a vida. Mas tem todo um porquê por trás. O principal é porque nesse episódio o Jerry e a Beth querem ver como a vida deles poderia ter sido em um outro universo, enquanto Morty não se importa com isso. Ele simplesmente despreza todas as outras alternativas de vida que ele poderia ter tido, porque ele sabe que isso causaria mais problema e tormento pra ele do que se ele não visse. Enfim, Rick e Morty é um bagulho que converteu e subverteu tudo que eu acreditava, que revolucionou o meu modo de pensar. Pena que o criador é um bosta. Mas tudo bem, fazer o quê? E por falar em subverter valores, eu não poderia deixar de citar o Jimmy Neutron, um desenho que eu também assistia quando eu era criança, mas que me fez valorizar muito mais a vida de aprendizado e sabedoria. Pra quem não sabe, o Jimmy é um garoto super inteligente e sempre acontece muitos problemas por causa de suas invenções, mas ele mesmo acaba resolvendo esses problemas que ele cria. Sempre que ele fala pensa, pensa, ele consegue arranjar uma solução maluca pra alguma bizarrice que ele fez. Hoje em dia eu imagino que isso tenha envelhecido um pouco mal, mas foi um desenho que me ensinou que se você pensar bastante sobre um problema, você vai conseguir resolver ele. E se você estudar e for inteligente, sua vida nunca vai ser tediosa, porque a dele nunca era. E você sempre vai ter amigos e gente a quem compartilhar os momentos. Você sempre vai ter algo pra fazer. E falando em inteligência, eu quero citar um personagem que não é nem um pouco inteligente, mas é isso o que faz dele muito especial, que é o Po de Kung Fu Panda. E o que falar dessa série incrível de filmes? Primeiramente, eu gostaria de me limitar nessa lista somente ao primeiro filme, porque é um negócio cheio de aprendizado. É um filme que mostra que a vida nem sempre é como você quer que ela seja, mas esse é também o único caminho que ela poderia ter tomado. É um filme que tem personagens incríveis como o Oogway e o Tai Lung. E nossa, o que falar do Oogway? É uma tartaruga que você não espera que seja um mestre Kung Fu, até porque ele é só uma tartaruga lenta e velha. Mas não é a ação que faz a diferença nesse personagem, é a sabedoria, é saber aceitar o que acontece sem se remoer pelo passado e encontrar um presente no agora. O Po, então, a gente nem fala. É um personagem zero à esquerda que do nada é escolhido para ser o mais importante do Oriente. E quando você se sente perdido na vida, quando você sente um zero à esquerda, um cara que não tem nada e não vai
vai conquistar nada, você lembra do Po e não tem como não se identificar. Até porque ele não é aquele cara que é todo pessimista, ele só é meio tonto e bobo, mas que sempre faz do obstáculo o caminho. Ele transforma todo esse azar em oportunidade. E além desses dois, a gente ainda tem o Tai Lung, um personagem casca grossa que é talentoso desde o início da sua vida, que era pra ter sido escolhido o dragão guerreiro, mas claro que por pressão do Shifu, mas que foi deixado de lado porque a arrogância cresceu demais. Ao mesmo tempo em que ele é culpado do seu destino, ele também não é. Essa dualidade, esse yin-yang dele é muito maneiro. O Tai Lung mostra que se você ficar muito preso às suas expectativas e às expectativas que os outros colocam sobre você, você vai acabar caindo no abismo. E que sair de lá é muito difícil porque a arrogância, o ego, o sentimento de tentar controlar o destino vai te consumir por inteiro. Existem muitas outras animações com essa temática de o escolhido, né? E uma delas é o Ben 10. E como deixar de falar de Ben 10? Um marco na vida de todo garoto que cresceu assistindo ao SBT, que cresceu sonhando que um Omnitrix caísse no pulso. Uma animação sobre um garoto teimoso que tá aprendendo a ser herói e tá aprendendo sobre responsabilidades. E quando você é criança, não dá pra não se identificar com isso. Afinal, todo mundo quer ser herói e toda criança é teimosa. Mas a realidade bate na porta e fala pra você: ei, você tem responsabilidade agora, você tem um poder na sociedade. E se você não usar esse poder da maneira correta, coisas ruins podem acontecer. Outra coisa que me marcou em Ben 10, mas essa é bem mais pessoal, é que meu avô cuidava de mim quando eu era mais novo e eu também convivia com uma prima que era a cara da Gwen. Então eu literalmente me sentia o Ben Tennyson. E claro, não que ele fosse o garoto escolhido, o anjinho angelical que salvaria todo mundo, até porque aquilo ali aconteceu ao acaso, né? Pelo menos de princípio era ao acaso, até eles criaram uma história muito louca e tudo ficar muito confuso e muito louco. Aquilo de certa forma sempre me deu a esperança de eu ser o escolhido pra alguma coisa, porque eu nunca me senti bom de verdade, talentoso de verdade pras coisas. Eu sempre tive que me esforçar muito pra saber pelo menos o mínimo sobre tudo que eu sei hoje em dia. Nada veio naturalmente, nada veio ao acaso. E é muito louco quando rola esse sentimento de identificação com o personagem. Eu acredito que muita gente tenha sentido isso com o Super Choque, uma animação que trata muito sobre questões sociais e de adolescentes de periferia. E olha, eu não nasci rico, né? E não tem jeito, cara. Os episódios mais marcantes são aqueles em que coisas absurdas e pesadas demais acontecem. Como por exemplo naquele onde um moleque que sofria bullying leva uma pra escola e daí as pessoas ficam muito assustadas e o amigo do Super Choque, o Gear, leva um tiro. Ou aquele em que o pai do Gear é com o Super Choque, o Virgil. Ou aquele em que o Virgil volta no tempo e vê o dia em que a mãe dele morreu, salvando vidas em uma guerra de gangues. Esses episódios são pesados, mano, eles são muito pesados, ainda mais pra criança, mas é um pesado que é necessário, as pessoas precisavam mais disso nos dias de hoje. E eu tenho certeza que se Super Choque fosse lançado nos dias de hoje, ia ter canalzinho no YouTube, ia ter gente no Twitter falando que é lacração, mas não, é só a realidade de um monte de gente, é só como várias pessoas se sentem dia após dia. E mesmo eu sendo uma pessoa branca, eu consegui compreender a herança histórica de uma civilização que se mudou depois da escravidão. Eu conseguia entender, por exemplo, o racismo que o meu avô, que é negro, sofria quando eu assistia Super Choque. E eu lembro até hoje quando o Virgil sofreu racismo do pai do Gear e como eu fui dormir bem mal pensando sobre como pessoas, amigos ali da minha convivência, primos da minha convivência, o meu avô, poderiam ter sofrido aquele mesmo tipo de coisa. E hoje, sendo mais velho, eu percebo e lembro de vários momentos em que eu não entendia o que era racismo de verdade, mas o meu avô sofria na minha frente. E eu sabia que alguma coisa estranha tinha acontecido porque eu já tinha visto em Super Choque, porque eu já tinha visto isso acontecer em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Chris também. E eu vejo como aquilo tudo foi pesado demais e talvez eu não compreendesse na época, mas essas coisas aconteceram e não tem como negar. E é por isso que é tão importante obras conscientizarem tanto as pessoas para que elas não cresçam e reproduzam comportamentos racistas de pessoas idiotas, de pessoas que não encaram a realidade como ela é, de pessoas que são mimadas e não querem ver o mundo como ele é. E é por isso que o Super Choque marca de uma maneira tão profunda. Os produtores, eles não tinham medo de tratar de coisas pesadas, eles falavam que era necessário falar. E de vez em quando, o Super Choque mesmo quebrava a quarta parede para mandar uma mensagem para quem estava assistindo. E outra animação que não tem nada a ver com Super Choque, mas que eu não poderia deixar de citar, é o Caçadores de Trolls. Essa é uma das minhas animações preferidas de todos os tempos, estando provavelmente em top 1. Faz parte de uma coletânea de séries que se chama Contos de Arcádia,
nostalgia. É uma das animações com o universo mais inovador e a melhor ambientação e mitologia que eu assisti nos últimos anos. Eu lembro de assistir a primeira temporada inteira logo na primeira semana que lançou. Depois eu fui lá correndo contar pro meu primo como aquilo era extremamente divertido. E ela começa apresentando um mundo dividido entre trolls e humanos. E existe esse escolhido entre os trolls que os protege de todo o mal. E os trolls esperam que o próximo escolhido seja um troll, obviamente. Mas o que acontece é que quem é o escolhido é um garoto chamado Jim Lake. E por conta disso muitas coisas se desenrolam. Tanto pelo Jim ser um garoto em um mundo de trolls, quanto ele sendo um jovem que tenta conciliar duas vidas diferentes e equilibrar as responsabilidades. É uma animação que brinca muito sobre como você não controla o destino e como não existe de fato um escolhido, mas o que existe é você estar no momento certo, na hora certa, estando preparado para aquela coisa. É como disse o Seneca, a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, são as oportunidades que criam o escolhido. É uma série sobre fazer o que é necessário ser feito e sobre como isso nem sempre vai ser bom de fazer. E falando de séries que ensinam como lidar com as situações recorrentes e não tão boas na vida, eu não poderia deixar de citar Hora de Aventura. E como vocês já sabem, eu já tirei muita sabedoria de cada episódio dessa série. Recentemente eu até maratonei tudo e vi os especiais da HBO. E o que dizer de Hora de Aventura? É simplesmente fenomenal. Incrível do começo ao fim. Mesmo quando existiam episódios que não faziam parte da história principal, ou aqueles episódios mais bobos onde você não tem muita coisa para tirar, tudo isso faz parte de uma jornada incrível de aprendizado. O mais importante em Hora de Aventura, na minha opinião, é ver o Finn e o Jake crescendo, lidando com desafios cada vez mais perigosos e maduros. E como vocês bem sabem, eu fiz um vídeo sobre a morte do Finn e do Jake, só que ele levou copyright e eu acabei tendo que deletar, mas algum dia eu reposto aí. E é simplesmente um episódio genial que fala sobre como o Finn enxerga a vida e a roda da vida, e de que como ele não tá nem aí pra paz eterna, felicidade eterna, não tá nem aí pro Nirvana, e que pra ele nada compensa se ele não tem o amigo do lado dele. Hora de Aventura é incrível porque ela te faz criar perspectiva sobre o que é importante na sua vida. Ela faz você avaliar os seus valores e te pergunta, o que vale mais a pena? Ser um herói, famoso, rico, ou ser uma boa pessoa com as pessoas que você gosta? Principalmente a jornada do Finn é uma jornada de muito aprendizado. Não só isso, mas a do Jake igualmente. Mesmo ele limpando o karma dele, mesmo ele sendo mais centrado de vez em quando, é claro que de vez em quando ele comete alguns erros brabos que fazem desmoronar muitas coisas, mas mesmo assim ele tá ali naquela jornada. É bom ver o personagem que é totalmente em paz consigo mesmo, mas que mesmo assim comete alguns erros de vez em quando, porque isso é estar vivo. Estar vivo é acertar e errar também, na mesma medida às vezes. As músicas de Hora de Aventura também fizeram parte da minha vida inteira praticamente, desde o começo até o final em que eu soube que elas existiram. E eu não paro de ouvir elas desde que eu soube que elas existiram. E Hora de Aventura literalmente moldou muito o meu caráter, o meu humor, a minha perspectiva de vida. Enfim, eu só tenho a agradecer Hora de Aventura porque, além de tudo, é uma série que me sustenta também. Afinal de contas, volta e meia eu faço alguns vídeos dela. E por falar em vídeo, tem um filme que você deve conhecer muito bem, A Origem dos Guardiões, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Essa animação me marcou principalmente pelo primeiro arco dela ali no comecinho do filme, onde o Papai Noel chama o Jack Frost para conversar e ele pergunta, qual que é o seu cerne? Eu ouvi essa palavra pela primeira vez quando era mais novo e fiquei me perguntando, o que é um cerne? Eu fui pesquisar sobre essência, sobre quem é você, sobre os seus valores, seus objetivos, o seu propósito, e a partir disso eu consegui responder questões internas muito profundas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, que me ajudam até hoje a tomar decisões centradas e de acordo com quem eu sou. E que se eu não tivesse assistido esse filme e ouvido essa palavra, eu nunca ia atrás de descobrir mais sobre mim mesmo. Então foi dessa forma que essa animação me marcou e marcou a minha vida inteira. Não só isso, mas também o arco ali final, onde o Jack Frost descobre qual é o cerne dele, qual o propósito dele, também mudaram a minha perspectiva, porque me fez ver que talvez eu tenha que olhar um pouco pro passado para eu conseguir ter algum propósito. E falando novamente em filme, eu não poderia deixar de fora As Aventuras de Mark Twain. Um filme que eu vi muito antes de tudo o que eu falei nessa lista, porque é um filme antigo. Um filme que volta e meia passava em
foi um canal chamado Cultura na TV aberta, até porque eu não tive TV fechada. Esse filme tem uma cena muito marcante, que é a do diálogo das crianças com Satã, que é inspirado no livro do Mark Twain chamado O Estranho Misterioso. Foi essa cena que ficou durante muitos anos na minha cabeça e eu não sabia qual era o filme. Eu tentava pesquisar, tentava relembrar, mas eu nunca encontrava nada sobre. Até que em meados de 2020, 2021, o YouTube me recomendou aleatoriamente um vídeo com a imagem do personagem do filme na thumbnail. E aí, meu amigo, eu tive que ir ver esse filme, assistir e decidi gravar um vídeo sobre. Depois disso, bom, vocês já sabem, eu tô aqui agora. Então eu posso dizer pra vocês que se eu tô aqui hoje em dia, se vocês veem os meus vídeos, se a gente estuda filosofia juntos, foi porque esse filme marcou a minha vida há muito, muito tempo atrás. E além disso, ele também me deu um emprego. Ele fez a minha carreira. E claro, obrigado Mark Twain por ter sido um escritor bom e marcante, porque isso fez com que próximas gerações quisessem fazer homenagens pra você, assim como os filósofos que eu falo aqui no meu canal. É um filme muito importante com diversas questões existenciais, com diversas questões sobre a vida, a bondade, o universo, sobre o que importa, sobre o que não importa, sobre a morte. É um filme fenomenal. De verdade, fenomenal. E existem inúmeras outras animações que mudaram a minha vida e cada uma que eu assisti tá aqui dentro de mim e me moldou um pouquinho quem eu sou hoje e a forma como eu penso. E, claro, falta muitas animações ainda, eu deixei só 10 aqui no vídeo e algumas delas são WALL-E, Toy Story, Como Treinar o Seu Dragão, Carros, Nemo, Paranormal, Um Bicho Vai Pegar, que eu assisti apaixonadamente quando eu era criança, Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi um marco nos cinemas e nas animações, Shrek, Espanta-Tubarões, O Mundo Redondo de Wall-E, Flapjack, Gumball, Fanboy Chan-Chan, que muita gente odeia, mas quando eu era criança eu até que gostava, X-Men Evolution, todos os desenhos que passavam no SBT, o Sábado Animado, mano, eu gostava demais daquilo. Enfim, tem muita animação boa. Agora eu quero que você comente aí embaixo quais foram as animações que mudaram ou marcaram a sua vida de alguma forma. Comenta pelo menos umas 3 aí que eu tô bem curioso pra saber. E é claro que de todas que eu comentei aqui, acho que só Caçadores de Trolls não tem vídeo, mas de resto tá tudo aí pra vocês verem como eu fui influenciado tanto filosoficamente quanto a personalidade por esses personagens incríveis, por essas animações. Agora eu vou ficando por aqui, um abraço, deixa o like, deixa o comentário e tchau!ハムレット R